Ok, pessoal, estamos aqui de volta para dar continuidade aos conteúdos da aula 2 de hoje. Acabamos de ver falando a respeito de razão e proporção e agora a gente vai para uma das partes mais fáceis, mais familiarizadas que a gente tem dentro dos conteúdos de matemática, que é o assunto chamado porcentagem, não é verdade? É muito fácil, é muito bom de se entender esse assunto e, portanto, você não terá muitas dificuldades de resolver questões que envolvem, no caso, a nossa porcentagem, tudo bem? Pelo mapa mental que vocês têm aí na apostila de vocês ou então no PDF, vocês vão observar que lá aqui traz para a gente o conceito de porcentagem. Porcentagem pode ser definida como uma fração cujo denominador é 100. Aí aqui no caso ele coloca x sobre 100. Aí aqui no caso, nessa tabela aqui embaixo, ele está dizendo que 20% pode ser representado na forma percentual, pode ser representado na forma fracionária, que é 20 sobre 100, e pode ser colocado também na forma decimal, que é 0,2. Então, o aluno tem que ter essa facilidade de passear pelas diversas formas pela qual uma porcentagem possa se apresentar. Em forma percentual propriamente dito falando, em forma de fração e em forma de número com vírgula, que são os números decimais. Eles aqui no caso também coincidem como sendo os números racionais, né? Os números racionais, que são os números que podem ser colocados em forma de fração, facilidade de falar ele de forma decimal, fracionária ou percentual. Ele não precisa ter dificuldade nenhuma para representar elas. Aqui na parte de baixo tem assim, ó, porcentagem de um número, 30% de 90, né? No caso ele vai calcular quanto que é 30% de 90. Aqui no caso aqui teve um pequeno erro, bem aqui no caso é o que? 30 sobre 100. Então, eu vou calcular quanto que é 30% de 90, eu faço 30 centésimos vezes 90, que no caso vai dar 27. Ou eu posso colocar 90 vezes 30%, ó, que é 0,3. Que é 0,3 também, tá bom, pessoal? Então, essas são a noção que você tem que ter. Outra coisa que também você tem que ter dentro de porcentagem é a noção do todo. Porcentagem vai trabalhar com o número 100%, e o número 100% traz a ideia de noção do todo. Então, se tem algo que é a totalidade, você quer saber quanto que é 50%, você vai saber que é a metade. Se tem algo que é a totalidade, você quer saber quanto que é 25%, é você pegar aquela coisa toda e dividir em 4 pedaços, e uma delas será 25%. Ou você pega uma coisa inteira e tira uma terça parte dela. Essa terça parte vai ser 33% aproximadamente. Então, tipo assim, a porcentagem está muito atrelado à noção do todo. E esse todo é representado pelo número 100%, pela porcentagem 100%. Tudo bem? Já vindo aqui para o nosso próximo mapa mental, aqui ele vai dizer que geralmente em questões que envolvem valores financeiros, valores monetários, ele vai trabalhar com a ideia de desconto. Tá aqui, ó. Ele vai trabalhar com a ideia de aumento e com a ideia de desconto, tá certo? Com a ideia de aumento e com a ideia de desconto. Aí você vai lembrar que o aumento tem aquele valor e é colocado um aumento a mais, ou em forma de dinheiro, ou em forma de juros, ou em forma de lucro, tá certo? Então, toda vez que tiver um acréscimo naquele valor, o que você vai ter que fazer? Você vai calcular quanto que é aquele acréscimo e depois somar com o valor original, tá certo? Por exemplo, aqui tem um exemplo, ó. Houve um aumento de 25% na cartela de ovo que custava R$ 12. Qual foi o aumento? E qual foi o preço atual? E qual é o preço atual? Então, no caso, quando ele pergunta qual foi o aumento, ele quer saber quanto que foi esse aumento de 25%, quanto que é 25% de 12. Mas quando ele pergunta quanto que é o preço atual, você vai ter que somar os R$ 12, que já era o valor do ovo, mais os 25% que teve de aumento. Portanto, aqui a gente vai estar trabalhando com a ideia de aumento percentual. Diferentemente do aumento percentual, aqui na parte de baixo nós temos o desconto percentual, que é quando acontece principalmente quando a pessoa vai numa loja comprar algum produto e ele recebe um desconto, não é verdade? Quando ele recebe um desconto ou quando a loja está fazendo alguma promoção, ele sempre vai pagar um valor a menos. Aí olha só aqui a situação diz assim: João, na compra de uma camisa com preço de R$ 50, ganhou um desconto de 30% por comprar o que? À vista. Pergunta, quanto ele pagou então pela camisa? Né? Então aqui no caso dá para perceber que a gente vai ter que calcular quanto que é 30% de 50.
Quando eu calcular 30% de 50, eu já vou encontrar o valor que o cara pagou pela camisa? Não, ali é só o valor do desconto. Aí o que é que eu tenho que fazer? Tenho que pegar o valor original e subtrair o valor do desconto. Então quer dizer que lá no aumento percentual eu pego o valor original e somo com o aumento. Já no desconto eu pego o valor original e subtraio o desconto que a empresa, a loja, a situação me trouxe, tudo bem? Então é importante que o aluno tenha essa base básica a respeito de porcentagem. Sendo assim, vamos então praticar. Vamos então aqui para as questões de número 4, 5 e 6. Vamos para as questões de número 4, 5 e 6. Se você já fez essa questão, ok, acompanhe comigo para ver se você acertou ou errou. Se você ainda não fez essa questão, eu sugiro que você pause o vídeo, vá responder o seu PDF, vá responder a sua apostila, aí depois é que vocês voltam aqui, pelo amor de Deus, que é para poder você treinar e medir o quanto que vocês sabem a respeito desse assunto. Para o pessoal que está no nosso preparatório, eles têm o PDF, eles recebem o PDF no grupo do WhatsApp, ou ele comprou a nossa apostila que está aqui. Se você tiver interesse em comprar a nossa apostila com todos os conteúdos, as atividades, os mapas mentais, os gabaritos, os guias de estudos, vocês podem estar adquirindo ela entrando em contato pelo WhatsApp 9525-9502, para quem mora aqui na nossa capital, Teresina. Vamos então para a nossa pergunta de número 4. É porque a 1, a 2 e a 3 já foi feito no vídeo anterior. Supondo que no Réveillon de 2011, aqui está dizendo assim, supondo que no Réveillon de 2011, a cidade do Rio receba 540 mil turistas e que eles ocupem, sabe o quê? 90% das acomodações dos hotéis. Podemos afirmar que ainda sobrariam vagas para outros, aqui vai dizer a quantidade de turistas que ainda poderia comportar na cidade. Então, o que você vai observar aqui? Vai trabalhar com a ideia de porcentagem? Vai trabalhar com a ideia de porcentagem. Vai trabalhar com a ideia de proporcionalidade, que foi o que a gente viu do vídeo anterior? É provável que sim, você tem várias maneiras de saber quantas pessoas ainda ocupará o restante. Porque eu acabei de falar para vocês que a totalidade nos traz a ideia de a porcentagem nos traz a ideia de totalidade, que representa 100%. E aqui na questão está dizendo que só foram ocupados os 540 mil turistas, só ocupam 90% das vagas. E, portanto, restam quantas vagas? 10%. Aí a pergunta é, nesses 10% correspondem a quantos turistas? Olha só a palavra, corresponde. Quando eu falo essa palavra corresponde, já nos traz a ideia, sabe de quê? De proporcionalidade. Então, a gente pode calcular esses 10%, sabe de que forma? A gente pode pensar assim, ó, se 90% das vagas corresponde a 540 mil, um outro cuidado que eu vou chamar a atenção para vocês aqui, é que no texto ele colocou a palavra mil, colocou mil como sendo uma palavra. Mas quando eu vou colocar aqui, eu não vou colocar só 540, eu vou colocar mais 3 zeros aqui para facilitar. Tudo bem que as alternativas aqui também estão em 1000, mas é melhor fazer assim, que é para não ter dúvida sobre a quantidade. 90% corresponde a 54 mil turistas. Aí como é que eu faço para me calcular os 10%? Eu posso colocar 10% é igual a quanto? Pode, você pode colocar assim. Se 90% dá 540 mil, 10% corresponde a quanto? Vai corresponder a quanto? Então, aqui no caso, a gente vai estar trabalhando com a ideia de porcentagem, mas recorrendo ao conceito de proporção. Lembra que eu falei para vocês que proporção resolve a maioria dos conteúdos matemáticos? Então, no caso aqui, ele já está ajudando a gente numa questão de porcentagem. Aí, o que a gente vai ter que fazer aqui? Fazer o cruz credo, não é verdade? 90 vezes x é 90x, coloca o sinal de igualdade, 54 mil vezes 540 mil vezes 10, só faz acrescentar um zero a mais, né? Coloca o 540 mil e acrescenta um zero, já que está multiplicando por 10. Aí você vai lembrar que tem um zero aqui no 90 e corta com outro zero que aparecer aqui. Por fim, você vai fazer x é igual a 5, 4, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, dividido para 9. Dividido para 9. Quando você for dividir, para encerrar essa conta,
Quando você for dividir, aqui no caso agora ficou quanto? Deixa eu ver. Ficou 540 mil dividido para 9. Como tem esses outros zeros aqui, ó, você faz, sabe o que, pessoal? Divide logo esse 54 por esse 9. E os zeros você só faz acrescentar na resposta final, tudo bem? Quanto que é 54 dividido para 9? 54 dividido para 9, sabe quanto é que dá? Vai dar exatamente 6. Vai dar 6, porque 9 vezes 6 é 54. Aí o que é que eu faço com esses outros zeros aqui, professor? Coloca lá no resultado. Não são 4 zeros aqui, pois coloca aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Que número aqui dá isso aqui, professor? Coloca no ponto bem aqui, ó. Vai dar 60 mil turistas, que é o que está aqui representado na nossa letra C. Está representado na nossa letra C. Tudo bem? Parabéns para você que acertou essa questão e vamos para a nossa questão de número 5. Para a questão de número 5. A questão de número 5 diz assim. Uma pessoa comprou uma máquina de lavar roupas por R$800 e dias depois vendeu a mesma máquina por 840. É quase que não é todo mundo que consegue comprar uma coisa e vender por um valor mais alto, não. Mas aqui no caso, a pessoa aqui conseguiu. Pode-se dizer que essa pessoa, na venda do produto, obteve um lucro de... Então, no caso, a palavra lucro é quando você consegue ter uma renda e uma receita, né? Que é quando você consegue ter um valor mais do que você gastou. Mais do que você gastou. Que no caso aqui é chamado de lucro. É chamado de lucro. Vamos fazer o cálculo aqui. Vamos ver se aqui cabe, algum lugar que cabe esses cálculos. Eu vou fazer bem com a separação. Para que assim a gente possa colocar o cálculo dessa quinta questão aqui. Então vamos lá. Comprou por 800 e vendeu por 840. Ele quer saber qual foi a porcentagem de lucro. Porque se a pessoa comprou por 800 e vendeu por 840, é como se fosse aquela ideia que tivemos ainda agora de acréscimo. Acréscimo percentual, não é verdade? Aqui no caso a gente vai fazer assim, ó. Quando ele comprou o preço original, pessoal, é os 800 que ele comprou. Que corresponde a quanto? A 100%. E ele vendeu por quanto? Ele vendeu por 840. Portanto, aqui vai passar a ser quantos por cento? Você vai concordar comigo que se 800 já dá 100%, 840 vai dar um número maior do que 100%, né? Aí eu achei, professor, e pode ter uma coisa maior do que 100%? O senhor acabou de falar que a totalidade é 100%. E existe alguma coisa maior do que a totalidade? Nesse caso específico, sim. Você vai perceber que ele pode... comprou por 800 e vendeu por 800 alguma coisa, ele vai ter a porcentagem vai ser mais de 100%. Se o preço inicial é 100%, com o novo valor vai ser 100 e alguma coisa por cento. E essa diferença em que o primeiro foi 100 e o outro é 100 e tanto, esse tanto é que vai ser a porcentagem de aumento. Esse tanto, no caso, aqui será o lucro. Tudo bem? Então, aqui no caso, você já deu para perceber que gerou uma proporção. Eu vou fazer o cruzcredo e, portanto, fazer o cálculo necessário. Começa pelo que tem o x, né? 800 vezes x vai dar quanto? 800x. O outro lado aqui, 840 vezes 100. É complicado fazer esse cálculo? Com certeza não. 84 vezes 1 vai dar o próprio 84. E o restante que eu faço é só acrescentar zeros. Tem um zero aqui no 840 e tem 2 zeros aqui no 100. Então vai dar um total de 3 zeros. 1, 2, 3. Isso aqui é para facilitar o cálculo da multiplicação na hora da prova. Até porque no dia da prova você não vai ter tanto tempo assim para estar fazendo várias multiplicações, várias divisões. Então você já tem que criar algumas estratégias que façam o cálculo dar certo. Aqui, quando tem mais zero, quanto mais zero tiver, aqui no caso você só faz ou cortar, quando for uma equação ou então uma fração, ou no caso aqui multiplicar, você só faz somar os zeros, tudo bem? Por exemplo, aqui nessa igualdade, ó, 800x é igual a 84 mil. Você vai ver que tem 2 zeros de um lado e 3 zeros do outro. Pois corto aqui na igualdade ou na fração, você corta os zeros. Um aqui, 2 aqui. Pois eu vou e corto aqui. Um aqui, 2 aqui. Sobrou quanto de cada lado? Desse lado aqui sobrou o 8 e o x. Então ficou 8x igual a. E desse lado sobrou quem? 840. Acabou a conta? Não. O 8 tem que ir para o lado de lá. 840 dividido para 8. Dividido para 8. Que vai dar quanto exatamente?
Se eu pegar 84 e dividir para 8, vou fazer o cálculo bem aqui. 84 dividido para 8. Eu pego 8 por 8, vai dar 1. 84 não, 840. Eu pego o 8 e divido por 8, que vai dar 1. 1 vezes 8, 8 para 8 dá. Baixa o 4. 4 dividido para 8, não dá. Coloco o 0 aqui e baixo o 0 aqui. 40 dividido para 8, vai dar quanto? Vai dar 5, porque 5 vezes 8 é 40. Para 40, nada. Então, ficou quanto? 105. 105 o que, professor Márcio? 105%. Vamos voltar para o raciocínio. Se 800 é 100%, 840 será 105%. Aí a pergunta é, pode-se dizer que essa pessoa na venda do produto obteve um lucro de quanto? Oxê, se uma coisa era 100% e ele vendeu a 105%, o lucro dele foi a diferença entre 100% e 105%. E, portanto, a diferença vai ser de quanto? De 5%. É como quem se ele comprou o produto e vendeu com um aumento de 5%. Ou seja, antes era 100% e aumentou 5%, passou a ser 105%. Portanto, na prática, o lucro que a pessoa teve foi de 5%, que é o que está registrado na nossa letra A. Tudo bem, pessoal? Pausa o vídeo. Não entendeu? Volta um pouco para poder entender direito e vamos dar continuidade para a nossa última questão de hoje. Olha só, em uma determinada cidade, a questão número 6, em uma determinada cidade, o preço da passagem de ônibus subiu de 2 para 2,22. Qual foi o percentual de aumento do preço dessa passagem? Deu para perceber? De novo, né? Aqui no caso é um aumento percentual. Custava R$ 2,00 e passou a ser 2,22. Aumentou quantos por cento? Vamos seguir a mesma estratégia da questão anterior. Você faz assim, se R$ 2,00, olha só, se R$ 2,00 corresponde a 100%, 2,22 corresponde a quantos por cento? Tudo bem? Aí você faz o cruz credo, começa pelo que tem um x, 2 vezes x, vai dar 2x. Sinal de igualdade. Olha só aqui, 2,22 vezes 100, quando eu multiplico pelo número que tem zeros demais, eu não só acrescentar os zeros? Mas aqui no caso, que tem vírgula aqui, você vai pular as casas conforme a quantidade de zeros que tiver aqui. Como tem 2 zeros, vai dar para mim pular quantas casas? 1, 2. Então, onde tinha 2,22, vai passar a ser 222. Tudo bem? Terminou a conta aqui? Não, professor. O 2 que está multiplicando x tem que ir para o lado de lá. Então, repete o 222 normalmente e divide pelo 2. O 2 que veio daqui, ó. O 2 que veio daqui. Por fim, eu faço a divisão. 222 dividido para 2, quanto é que dá? Se eu pegar 222 e dividir para 2, 2 dividido para 2 vai dar 1. 2 dividido para 2 vai dar 1. 2 dividido para 2 vai dar 1. Então, vai dar 111. 111 o quê? Por cento. 111%. Aí, qual é o raciocínio que você tem que ter nesse momento? Se R$ 2,00 é 100%, 2,22 vai passar a ser 111%. Aí eu pergunto, de 100 para 111 aumentou quanto? Aí você vai ver que aumentou apenas 11%. Portanto, a resposta aqui, no aumento da passagem, teve um aumento de quanto? De 11%, que é o que você vai registrar na nossa letra C. Muito obrigado pela atenção de vocês. Você que é aluno do nosso preparatório, responda a chamada aqui no comentário, colocando o seu nome e o nome da sua turma, aliás, o nome da sua escola. E se você ainda não é matriculado na nossa turma do nosso preparatório, ainda dá tempo de se matricular. Afinal de contas, daqui para o dia 16 de janeiro, tem chão ainda. Acompanhe os nossos materiais e vamos que vamos. Já já a gente volta para a aula 3, aliás, para a aula do assunto 3, que é juros simples. A maioria dos alunos do nono ano não tiveram tempo de aprender a respeito de juros simples. Portanto, não percam a próxima aula que já já a gente vai apresentar para vocês. Vamos que vamos!